Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37. Lembrando a liderança, tempo de fazer o calendário, nós vamos marcar reunião para fazer o calendário para o ano que vem, os líderes de ministérios. E no primeiro domingo de dezembro, a eleição da diretoria estatutária, tá? A diretoria que já, graças a Deus, já está formada para o ano que vem, é a diretoria jurídica da nossa igreja, né? Então, só lembrando aos irmãos quanto a isso. Gênesis capítulo 37, de 1 a 10, diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, ou Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Interessante, meus irmãos, que a nossa vida, em alguns momentos, ela pode ser classificada, ou você pode classificar com um antes e um depois. Geralmente nós podemos fazer, a minha vida era uma coisa antes e passou a ser depois desse episódio, deste acontecimento, desta situação, desta tomada de decisão. Eu estava assistindo um filme esses dias na Netflix, eu não lembro o nome do filme, é um filme antigo, e é um filme que o personagem principal faz a narração do filme, e são 4 meninos que vivem na década de 60 em Nova York, e eles começam a mostrar a periferia de Nova York, e a forma que aqueles meninos viviam, e as peraltices, e as traquinagens, né, e aquela inocência, aquela pureza. E o menino vai narrando e mostrando o que está acontecendo com eles, e aí chega num determinado momento e ele faz a seguinte afirmativa: e aqui foi o dia em que nossas vidas mudaram. É o dia que acontece algo, e daquele acontecimento vai haver uma consequência, e desta consequência vai ter desfechos que vai impactar e marcar para sempre a vida daqueles 4 meninos que nunca mais seriam as mesmas pessoas. Um antes e um depois. Eu olho Davi tem um antes e um depois. Você sabe me dizer o antes e o depois na vida de Davi? Quando aconteceu? Quem chuta? Gigante? Você já foi lá na frente. Pode voltar um pouco mais. Por Saul?
Você também já está um pouco mais lá na frente. Pode voltar mais. Como? Pastor de ovelhas, mas o que que tem? Ele continuou sendo, por um tempo. Qual é o antes e o depois na vida de Davi? Entregue para quê? Uma já falou de cova de leão. Vocês estão misturando as histórias, hein? Isso aqui tá vendo uma salada mista, uma cova de leão. Daqui a pouco é Moisés que está fechando a arca, irmãos. Quando? Seja mais específico. Exatamente, muito bem, João. Quando ele foi, isso aí é ungido. Não é? Talvez o óleo estivesse gelado, então deu uma arrepiada. Exatamente, um antes e depois na vida de Davi é quando Samuel chega à casa de seu pai e atrás de um novo rei para ocupar o lugar de Saul. E ele vê os filhos de Jessé e aí chama José e Davi. E Davi estava onde? No campo, pastor. Davi não era homem de guerra. E manda chamar ele: não comeremos enquanto ele não vier. Aí está o homem, ajoelha, derrama o óleo sobre a cabeça. Davi não está entendendo nada. Nada. E dali a vida dele continuou aparentemente normalmente. Aí você já sabe, mas eu não vou pregar sobre Davi. Eu estou querendo dizer que o antes e depois na vida de Davi foi a partir daquele momento, porque as coisas começaram a acontecer com ele a partir daquele momento, de bom e de ruim. Com José, o antes e depois, podemos classificar exatamente aqui em Gênesis 37, quando ele passa a ter esses sonhos. Quando ele passa a ter dois sonhos e de forma muito pura, de forma muito ingênua, conta os sonhos como quem conta o resumo do futebol do final de semana, sem imaginar que poderia haver consequências, sem imaginar talvez o contexto que estava inserido. E Gênesis 37 ele é muito rico em dizer o detalhe dos conflitos familiares, dos problemas que tinha ali, a começar da preferência do pai por José. O próprio texto diz que era o preferido, porque era filho da sua velhice, e por ser preferido ele tinha privilégios, e um desses privilégios foi ter uma das túnicas maravilhosas que os outros irmãos não tinham. E os ciúmes que havia entre os outros irmãos, e o ódio que despertado entre essas coisas. Veja, eu brigava com meu irmão, né? A gente brigava, a gente aprontava, fazia tudo, mas chegar ao ponto de odiar, a ponto de matar, é uma coisa que vai muito mais fundo. Mas José está lá, como diria, né, os antigos, panguando, os irmãos recebendo morte para ele, e ele querendo contar sonhos para esses irmãos. E aí eu queria, já que o problema na vida de José foram os sonhos, como que nós trabalhamos com os nossos sonhos? E eu confesso aos irmãos que eu tenho uma certa preocupação com certas pregações triunfalistas, pregações que você só vence, é só vitória. Já ouviu esse tipo de pregação? É só vitória, triunfo. Mas é interessante que amanhã, né? E aqui eu vou dar um exemplo que a minha família está vivendo. Amanhã cedo, a minha sogra que está aqui presente, ela vai lidar com na verdade nem amanhã cedo, hoje à noite, ela vai lidar com o marido dela, meu sogro, o pastor Rubio, que não está aqui, que está numa questão de câncer, e que está gemendo de dor por conta do câncer, e que a morfina não faz mais efeito, e que dói, e que não está com vontade de comer, e está lá. A Miriam e a irmã Maura estiveram visitando nesses dias, viram a situação dele. Cadê o triunfo e a vitória? Cadê o triunfo e a vitória, por exemplo, a nossa irmã Madalena, que é um testemunho vivo do poder de Deus, e ter que também lidar com dores, e talvez você não saiba, mas neste momento há uma chance de estar com grandes dores ali, mas ela está na casa de Deus. Eu tenho um certo receio de certas pregações que não preparam você para a realidade da vida, de um pai ou de uma mãe que tem que lidar com um filho drogado ou um alcoólatra dentro de casa no dia seguinte, e que acha que é um trocadilho de palavras mágicas que vai lhe dar a vitória, porque não é. São pregadores que usam de forma leviana a palavra de Deus. Não quer dizer que Deus não dê a vitória e não triunfe, não é nada disso que eu estou falando.
Mas muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis em nossas vidas. Muitas vezes você vai ter que lidar com opressão dentro de casa. Muitas vezes você vai ter que olhar para o seu passado e você não teve um núcleo familiar saudável que você tem que se orgulhar. Você vai ter que trabalhar em sua vida a questão inclusive de perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar seu irmão. Talvez você vai ter que lidar com situações que vai ter que perdoar traição, divórcio, adultério. Não existe mar de rosas. E nós temos que ser maduros para enfrentar isso, para viver isso e trabalhar com isso em nossas vidas. E essa turma que prega, você vem falar de sonhos. Não, você tem que sonhar, os sonhos de Deus. Coloque os seus sonhos na mão de Deus, Deus vai realizar, Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Mensagens voltadas para o sentimentalismo. Porque, irmãos, desculpa, é muito fácil manipular a massa. É só mexer com as emoções. É só mexer no psicológico, você manipula a massa. Mas ninguém nunca fala quais são as promessas, né? Irmã Silvia, Deus tem promessas, Deus para a sua vida, viu? Ricardo, ó, esse menino aqui, ó, Deus tem promessas para ele. Quais? Então, mas isso Deus não me falou, mas tem, eu sei que tem, em algum lugar tem. Como assim? Então, em primeiro lugar, o que Deus tem para a sua vida está aqui. Amém? Então deixa de ser preguiçoso e leia. Não deixa nenhum charlatão enganar você, apontando o dedo e dizer coisas que não está aqui. Está aqui o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então nós temos que ir para a palavra. Nós temos que estudar a palavra. Não tem revelação fora da palavra. E se alguém for usado em revelação, tem que bater na palavra. Em primeiro lugar. Esse negócio dos sonhos de Deus, irmãos. Sonho, desejo, vontade, a gente tem que começar, sabe? Deus não sonha, irmãos, Deus não sonha. Coloca uma coisa no seu coração, Deus não sonha, Deus executa, porque a vontade de Deus vai ser cumprida e vai ser realizada. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sonho eu tenho desejos, eu tenho sonhos, se vão acontecer ou não, eu vou esperar Deus cumprir o seu propósito, mas Deus não sonha. Sonhei tanto para o Lucas ser pastor, ele não quis. Não, espera um pouquinho, não tem essa conversa com Deus. Então, na verdade, o Senhor realiza o seu sonho. Não, cumpra o seu propósito na minha vida, Senhor. Cumpra o seu querer na minha vida, cumpra a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui, igual Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor decidir para mim está decidido. Está decidido. Então, eu estou falando essas coisas para você nunca mais cair nessa balela que outros pregadores ficam fazendo aí fora, porque acaba enganando. Aí envolve sonho em vida conjugal, né, em vida amorosa, em vida disso, em vida daquilo outro. Irmãos, uma vez quase eu caí numa dessa. Uma pessoa estava apaixonada por mim e veio falar que era o sonho de Deus que eu casasse com ela. Eu falei, mas para mim é um pesadelo, mas não é um sonho. Como assim? Mas o negócio foi só isso não, que envolveu o pastor dela, e nós éramos de igreja diferente, e o líder da intercessão dela, olha só. E sabe o que os dois disseram? Não, é a vontade de Deus. Pois é, mas ninguém me avisou disso. Eu acho que o anjo carteiro não chegou lá em casa para levar a mensagem, porque eu não estou sabendo esse negócio. E aí, em determinados segmentos, as pessoas levam tanto a sério essas coisas, que a pessoa vai cegamente. Eu já vi outras pessoas desfazendo de relacionamentos, porque não era o sonho de Deus, que fulano está com ciclano, mas na verdade era o sonho da outra mãe, daquele menino, que nem imediatamente começou a namorar com o filho dela, que levou a pau. Então a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Você pode sonhar, você quer sonhar com ter um carro novo, um desejo, você quer sonhar uma viagem, você quer sonhar um emprego, sonhe, e pegue o seu sonho e coloque diante de Deus, e veja o que Deus vai cumprir ou não, se Deus vai abrir portas ou não, se Deus vai te capacitar ou não para aquilo. Não espere, mas será que esse sonho é o sonho de Deus? Não, vá para a palavra. Tem muito daquilo que nós desejamos, e os sonhos, né, nós somos, nada mais é do que os nossos desejos. Sonho e desejo é a mesma coisa, com exceção do sonho de José aqui. O sonho de José aqui foi sonho mesmo de você dormir e sonhar. Similar a uma visão, semelhante a que Deus estava falando com ele, e ali de fato Deus estava falando com José.
Foi um sonho, e era um sonho profético. E a prova disso é que, qual é a prova que era um sonho profético? Se cumpriu. Porque a profecia só é de Deus, e de fato verdadeiramente de Deus, se ela se cumprir. Se ela se cumprir. Então toma cuidado com sonhos. Outra coisa, não entra na neurose se tiver um sonho que alguém está caindo de paraquedas, ou sonho com cobras. Irmãos, toma cuidado para você não ir na correnteza desse mundo, das crendices que as pessoas falam. Se te perturbou tanto, ora. Uma coisa só eu sei distinguir de sonhos: se ele é vivo, porque sonho é uma coisa engraçada, né? Às vezes a gente apaga, de repente você não vê rosto de pessoas, de repente você nem lembra mais, de repente você vai lembrar que sonhou 2 dias depois. Mas uma forma de você entender que é Deus que está falando através de sonho, é a vivacidade do sonho e a capacidade dele permanecer na sua mente, vívido e intocável por muitos e longos tempos. Lembra do sonho do leão que eu contei aqui, contei no grupo esses dias, um tempo atrás? Eu fecho os olhos agora, eu venho o sonho inteiro na minha mente, todos os detalhes. E depois algumas coisas se aconteceram que era o cumprimento do sonho. Foi um alerta de Deus. Deus fala e pode falar conosco através de sonhos. Você só não pode ficar neurótico, preocupado. Você tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria. Samuel, quando ouviu Deus falar com ele, foi em Eli. Depois da terceira vez, qual foi a orientação de Eli para ele? Você vai responder assim. Qual foi a resposta? Fala, que o teu servo ouve. Você sonhou, esse sonho tirou sua paz, perturbou. Ora, dobra o joelho. Tem alguém envolvido no sonho? Ora por essa pessoa. Se sentir paz, converse com essa pessoa, compartilhe o sonho com ela. E fale para Deus: Senhor, o que o Senhor está falando comigo? O Senhor está falando comigo? É o Senhor que está falando comigo? Fala comigo. José, aos 17 anos aproximadamente, teve esse sonho. Claramente, Deus falando com ele, um menino, uma criança. José aqui simbolizava completa pureza, completa ingenuidade, completa imaturidade. E é interessante, irmãos, que a partir deste sonho é que as coisas ruins começaram a acontecer na vida de José. E é muito interessante, né, nós observarmos a nossa caminhada, do nosso antes e do nosso depois. Puxa vida, mas depois que eu vim para a igreja começou a ficar tudo pior. Depois que eu tomei essa decisão de me santificar, ficou pior. Depois que eu disse sim para aquele negócio lá de missões, ficou pior, ficou isso, aconteceu isso, fui mandado embora, me caluniaram ali, pá. A vida de José, depois desses sonhos, começa a entrar numa descendente de problemas e ruínas. É muito interessante, quando você começa a estudar a Bíblia, estuda de verdade, não há espaço para essa turma da prosperidade. Não há espaço. Não há espaço para a teologia da prosperidade. Teologia precisa determinar a cura, determinar a prosperidade, determinar isso, pegar bolo de cheque sem fundo e sacudir que vai entrar dinheiro na sua conta. Não há espaço para isso, porque a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que eram fiéis a Deus, eram íntegras e tiveram um momento descendente de dor, de sofrimento, de provação e de adversidade. E pasmem, Deus esteve por trás em todas elas. A pergunta é: que Deus é esse? Mas na verdade a pergunta não é que Deus é esse, é qual é o propósito, é o para que essas coisas acontecem conosco, acontece comigo, de chegarmos em determinados momentos ao fundo do poço. E a nossa humanidade, a nossa finitude, e Deus entende bem. É muito gostoso você ler a Bíblia. A minha cabeça viaja muito, sabe? Eu gosto muito assim pela fé, imaginar cenários. Eu queria, na verdade, ter as mãos do Will e o capricho da Júlia, para com as ideias malucas que eu tenho, fazer os desenhos que eles fazem. Mas eu fico imaginando nos nossos momentos de fraqueza, de provação, em que nós questionamos Deus, porque questionamos. Eu servi ao Senhor, eu fiz não sei o quê, eu sou pastor, eu dizimo, por que de bilhões eu fui escolhido? Aí minha mente vai lá para o céu.
E a gente, né, a religião tem um poder de a religião tem uma fábrica de culpas. Tem um departamento lá só de culpa, em que nós damos as sentenças e as pessoas ficam mais culpadas ainda. E aí quando a gente faz uns negócios desses, a gente fica culpado. Eu não devia estar falando isso, meu Deus do céu, vai cair um raio na minha cabeça. Ai, domingo eu tenho que ir na Santa Ceia, porque eu tenho que pedir perdão. A gente começa. Mas o que a Bíblia fala? Lá em Hebreus, que Jesus, Ele está à destra do Pai. Então eu já imagino assim, o Pai no trono, aí Jesus assim, escorado no trono, e Jesus vira para o Pai, né? Eles estão lá vendo no telão de 90 polegadas, você fazendo essa murmuração, essa reclamação, e Jesus está lá mais ou menos assim, fala assim: Pai, dá um desconto, eu sei o que ele está sentindo, porque o Senhor lembra, eu também estive na pele deles, eu sei o que é ser humano, eu sei o que é ser frágil, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser cuspido na cara, eu sei o que é receber ingratidão. Pai, pega leve. E aí a graça de Deus e a misericórdia se renova mais uma vez em nosso favor. Porque o autor de Hebreus diz que Jesus sofreu em carne, e isso ele intercede junto ao Pai por nós, por conta disso. Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que nós estamos vivendo, Ele sabe a nossa finitude, Ele sabe, Ele conviveu com Pedro. Uma hora Pedro estava querendo fazer tenda para ele, para Elias, né? Daqui a pouco Pedro estava negando Jesus. A inconstância de Pedro. Pedro era o crente montanha-russa, mas depois que ele se converteu e foi cheio do Espírito, ninguém segurou Pedro. E a cena mais sublime para mim com relação a Jesus entender a nossa limitação e nos agir com graça quanto a isso, é o fato de que na noite dele ser traído, e ele é Deus, ele saber de todas as coisas, lavar os pés de Judas e de Pedro. Ah, mas se fosse eu, em primeiro lugar, eu ia ordenar eles para que os dois fossem os últimos. E depois dos últimos, eu falava: o sabonete acabou, vai com bucha de aço aqui agora e tá com álcool agora. Não, é para sarar as feridinhas, eu estou cuidando de você. Mas não, Jesus trata com a mesma ternura, com o mesmo amor, com a mesma bondade. Ele entende o que você está passando, Ele entende as suas fraquezas, as minhas fraquezas, as nossas fraquezas, porque Ele esteve no nosso lugar. Ele sabe, Ele viveu as paixões que nós temos. A única diferença é que, ao contrário de mim e de você que pecamos, Ele escolheu não pecar, porque Jesus podia pecar. Ele escolheu não pecar, Ele escolheu se manter preservado. Então, se nesse momento você olha a sua vida e vê que a sua vida está numa descendente, ou talvez você olhe já de alguns meses ou de alguns anos e você se sente numa descendente, em primeiro lugar, não se sinta culpado disso, não se sinta que Deus te abandonou, apenas pense que Deus está trabalhando com você, como trabalhou com Davi, como trabalhou com muitos outros, e como trabalhou com o próprio José. E essa questão de ir descendo, tem um outro personagem que também nos mostra isso: Jonas. Jonas era um profeta, Jonas estava a serviço de Deus, só que Jonas era um profeta meio carnudo, né? Jonas era o açougueiro. Jonas queria ver carne e sangue, e tanto é que quando Deus resolve perdoar Nínive, o homem fica bicudo, o homem fica bravo. Eu sabia que você ia perdoar mesmo esse povo, não sei o quê, e ainda arranca minha boboreira. Queria a morte, porque Deus mandou matar a boboreira dele lá, estava fazendo sombra fresca para ele. Então Jonas não estava assim imbuído daquela espiritualidade, daquele amor. E olha que Jonas é um livro missionário. O livro de Jonas é um livro missionário no Antigo Testamento. Ele não estava imbuído com aquela vontade que o povo de Nínive fosse salvo. Ele foi lá para fazer. Mas antes disso, a natureza carnal dele apareceu, e Deus teve que limpar. Antes de você cumprir meu propósito, eu vou limpar você. E lá em Jonas 1,3 diz que Jonas desceu até a cidade de Jope, ou seja, Jonas vai ao nível do mar. E aí Jonas pega um navio, e ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí diz lá em 1,5 que ele desceu ao porão. Jonas vai descendo, ele desce ao porão do navio. Aí acontece todo aquele episódio que você já sabe. Ele é jogado ao mar, já desce mais um pouco as profundezas. 1,15.
E em 1,17 ele desce até o fundo do poço, onde ele é engolido por um grande peixe, e está lá, nas entranhas. A gente não sabe se de ponta cabeça, como é que ele estava. O fato é que do jeito que ele estava, ele faz uma oração de arrependimento, fica 3 dias ali. E muito interessante como que Deus pega essas coisas, né? O episódio de Jonas é sombra do que deveria acontecer no Novo Testamento. O povo da internet quer ouvir. O episódio de Jonas, dele ficar no ventre do peixe 3 dias, era sombra do que deveria acontecer no Novo Testamento. A ressurreição. O próprio Jesus fala isso, como aconteceu com Jonas. Só que Jesus não foi num grande peixe, Jesus ficou 3 dias no sepulcro e depois foi ressuscitado. Era sombra, já era uma lanterna profética do que aconteceria. Olha só que interessante como Deus usa. Talvez você está vivendo uma situação difícil, de problema, talvez no ventre de um peixe, e Deus está usando isso como um sinalizador do que Ele vai fazer lá na frente. Não importa para quem. Não importa para quem. Você tem que entender que Deus usa você como Ele quer, da forma que Ele quiser. Não importa para quem, Ele não tem que dar satisfação, mas Ele pode te usar. Ele pode te usar. Então comece a olhar a sua situação, comece a olhar o grande peixe que te engoliu, comece a olhar a sua situação difícil. Senhor, usa isso como um sinalizador para a tua glória. Eu não estou entendendo, está doendo, dá alívio às minhas dores. Às vezes eu não compreendo, eu não entendo porque eu tenho que passar por isso, porque as pessoas viram as costas para mim, eu não entendo, mas que isso seja um sinalizador para a tua glória. Quando você tiver a humildade de começar a orar assim, o Senhor não é que Ele vai mudar, a situação vai ser a mesma, mas o seu olhar vai começar a ser diferente do que Ele pode fazer, através do seu sofrimento, da sua luta e da sua adversidade. No capítulo 37, agora voltando para José, e nós não vamos ler o capítulo inteiro, depois você lê em casa. Mas no capítulo 37, olha agora a descendente de José. Nós falamos de Jonas, mas nosso personagem principal é José. José, ele é vendido para os seus irmãos. Ele é arrancado da sua terra, da família, do conforto do seu lar, do seu pai. Veja, José era o mais protegido dos irmãos. Os irmãos é que saíam para cuidar de rebanhos, José ficava em casa. José era o responsável por levar as coisas e voltar. José fazia os trabalhos mais simples, mais tranquilos. Isso já era errado, porque ele tinha 17 anos mais ou menos aqui, já deveria estar fazendo trabalhos mais braçais, mais assim, mas José era poupado, José era preservado, era filho da mulher que Jacó amou, isso lhe conferia privilégios, e agora ele perde tudo isso, ele é vendido como um escravo. Interessante que para o judeu essa questão da terra é muito forte, muito forte. Eu lembro, nessa velha discussão entre palestinos e judeus, o reconhecimento da Palestina como um Estado independente, os judeus não querem reconhecer essa velha história. Tomaram posse, isso é um tempo atrás, você vai procurar no Google, você vai encontrar lá, uma decisão da ONU, não sei, de um certo assentamento, deu aos palestinos a propriedade daquela parte, e os judeus tiveram que sair, mas para eles aquilo era a terra deles. Alguns saíram voluntariamente, mas alguns tiveram que ser tirados à força, e ao sair eles foram agarrando assim as mãos e enchendo da terra dele. Alguns encheram potes da sua terra. Não é a questão monetária de quanto vale, não é isso. É a questão, aqui é minha terra, aqui é meu lugar. Para ele é muito forte isso. A família, é um senso, é muito forte. Então para José ser arrancado disso, isso foi um buraco, um vazio enorme. Ser vendido como escravo, perder todos os privilégios e agora ter a opressão do que traz a questão da escravidão, não é fácil. E a gente olha esse capítulo, essa coisa, nossa, mas que injustiça, nossa, mas que não sei o quê. E é muito interessante observar o silêncio de Deus, ou o aparente silêncio, porque muitas vezes em nossas vidas, ou nos capítulos que vão se escrevendo de nossas vidas,
Nós cobramos o manifestar de Deus, mas Deus está em silêncio. E nós temos que tomar um certo cuidado quanto a essa questão de silêncio, porque silêncio não é omissão. Interessante, né? Algumas, não sei se as atuais têm, mas antigamente as Bíblias, entre o Antigo Testamento e o Novo, tinham 4 páginas em branco. Vê se a sua tem isso aí ainda. Entre o Antigo e o Novo tinham 4 páginas em branco. Algumas Bíblias eles deixavam de propósito, 4 páginas em branco. Algumas já mais modernas não fazem mais, mas no passado, 4 páginas em branco. Ou 4 folhas ou 4 páginas em branco. E essas 4 folhas ou 4 páginas em branco demonstram o lapso temporal entre a última vez que Deus falou através de Malaquias e a primeira vez que fala novamente através de João Batista no Novo Testamento. Deus ficou 400 anos, 400, por isso 400 anos em silêncio, sem falar através dos profetas. Mas o silêncio de Deus não quis dizer que ele estava omisso e parado na história. Se você for olhar a história, como aconteceu, interessante que profeticamente Deus não estava falando, mas o sonho de Daniel lá da estátua estava se cumprindo. Os reinos lá da estátua estavam se cumprindo. A Média, depois veio a Grécia, Alexandre o Grande, o conquistador. A Grécia veio depois e foi a cultura ali, porque Jesus, olha que interessante, o Novo Testamento vai dizer que Jesus veio quando? Quando é que Jesus nasce? Há uma expressão teológica sobre isso. Quando que Jesus nasce? Na plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos. Uma vez eu vi essa explicação, é fantástica. Você quer entender a plenitude dos tempos? Você quer explicar? Faça pipoca. História e pipoca. A plenitude dos tempos é quando a primeira pipoca salta, pá! As outras vêm até. Isso é plenitude dos tempos. É o momento certo que Jesus tinha que vir. E o contexto estava sendo preparado, a cultura grega, ali, o Novo Testamento inteiro. O grego naquela época era o inglês hoje. Se Jesus viesse aqui, o Novo Testamento seria escrito em inglês. Era algo que o mundo inteiro daquela época poderia falar e entender. Jesus vem nessa plenitude. Ora, a Grécia e a cultura grega era focada em quê? No conhecimento, nos filósofos, no saber. Paulo vai discursar no Areópago, e agora nós temos uma nova doutrina vindo em que as pessoas querem conhecer e querem saber. Agora você começa a entender porque que o evangelho foi igual fogo no primeiro século. E acredite e pasme, o evangelho alcançou o mundo inteiro naquela época. O mundo inteiro. Deus não estava omisso no seu silêncio. Se você acha que Deus está em silêncio com você, não quer dizer que Ele está omisso. Não quer dizer que Ele não está olhando para você. Há um livro muito bom, escrito, chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Você precisa ler esse livro. Porque enquanto você dorme, Ele está trabalhando em seu favor. Mas muitas vezes nós não reconhecemos. Por quê? Porque o nosso foco é só na nossa dor. O nosso foco é só no nosso problema, nossa adversidade. E a gente não consegue entender o que tem por trás disso. E José vai nos sinalizando algumas coisas. Ele chega ao Egito, é vendido como escravo, lá para Potifar. E é interessante, né? Porque a fé de José, que não é uma fé cristã, vamos deixar isso muito claro, a fé de José é uma fé judaica. Nós estamos no Antigo Testamento aqui. O conceito que ele tem é diferente do nosso. Nem doutrina José tinha aqui, nem ensinos de Paulo ele tinha aqui para se basear. Hoje, qual é a nossa dinâmica? Se as coisas vão bem comigo, né, Belo? Eu sirvo a Deus. Mas se Deus me apertar um pouquinho, então de manhã na EBD eu já não vou mais. Eu já não me sinto motivado. E se começa a vir uma sequência de coisas ruins, nós vivemos na época do toma lá da cá com Deus. Aí eu já não oro mais, eu já não leio mais, já não contribuo mais, eu já não sirvo mais. Pastor, então aquela função que o senhor me chamou, então não vai dar mais. Então, sabe, Eu barganho com Deus, porque no sistema capitalista é assim, eu pego o dinheiro, eu ponho lá e pego de volta, eu ponho dinheiro no banco, o banco me paga juros.
É sempre assim. E com Deus eu sou empurrado a fazer isso. Agora, pense num jovem de 17 anos que estava no aconchego do seu lar, da sua família, na proteção do seu pai, agora é vendido como escravo e está numa casa estranha. Qual é a motivação que ele tem para servir a Deus? Qual é a motivação que ele tem para ser fiel às Escrituras? Qual é a motivação que ele tem para cumprir a palavra de Deus e ser obediente, já que esse Deus o abandonou e deixou ele ser vendido como escravo? Mas você conhece o texto bíblico? José foi prosperando na casa de Potifar, foi crescendo, Potifar foi entregando tarefas para ele, e aí a mulher de Potifar coloca o olho de José, pensa, um jovem de 18, 19 anos, bonito, formoso, uma mulher perversa, uma mulher ímpia, quer ter relações com ele. Ué, se é nos tempos de, mas vamos embora, Deus me abandonou, eu estou desobrigado com Deus. Mas qual foi a atitude de José? Não, Potifar me confiou tudo nessa casa, menos a senhora, e eu não posso pecar contra o meu Deus. José fala isso, não vou pecar contra meu Deus. Mas ele te abandonou, José, deixa de ser bobo. Não vale a pena servir esse Deus tão assim, você é muito caxias, você é muito literal, você é muito sei o que, deixa de ser. Vai lá curtir os prazeres jovens, está cheio de hormônio aí, vamos embora. José permanece firme. O que custou isso a José? Uma calúnia, uma difamação. A mulher tentou, você sabe da história. Um dia ele foi lá, estavam sozinhos, ela falou, agora vai ser agora, venha. E José, não, e já saiu correndo, arrancou a capa. José fugiu. E assim a gente tem que fazer com certas tentações, tem que sair correndo mesmo. Não tem que ficar lá, eu aguento, não aguentei. Tem que sair correndo. Tem que fugir, pernas para quem te quer. E a mulher inventou, o hebreu que você trouxe aqui, veio difamar a nossa família, O que aconteceu com José? Foi preso. Injustamente, mais uma vez. Cadê Deus, irmãos? Como é possível servir um Deus que age assim conosco? Como é possível? Esse é o questionamento pós-moderno, esse é o questionamento hoje, que muitas vezes nós fazemos olhando nossa situação, nossa vida, de achar que Deus que não vale a pena. E se a gente acha que poderia piorar, sempre pode piorar. E muito interessante que hoje a doutrina da prosperidade avaliaria José como um cara reprovado porque está em pecado. Porque se na sua vida você está vivendo algo semelhante ao de José, ou a sua vida, ou você não tem fé, ou você está em pecado. O sofrimento, as lutas, as provas, as adversidades que nós enfrentamos é falta de fé. Falta de fé. E às vezes para estimular a sua fé, você precisa ter gestos. Então, por que você não começa dando o seu carro para a igreja? Você ficou sabendo que a igreja está aqui para comprar um terreno? Oferta seu carro para a igreja. Dá um passo de fé. Não, o carro do pastor não, o seu. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa materializar a sua fé. É treinamento. E aí você vê muita manipulação, gente sendo enganada. Porque a pessoa vende o carro, compra o terreno, vai tudo. E não tem a resposta. Não tem o acontecimento. Porque não é assim que Deus trabalha. Não é assim que funciona com Deus. Mas ainda assim, na cadeia, na prisão, pensa um ambiente hostil. Interessante, José sai do conforto da sua casa, é vendido como escravo, uma situação hostil. Mas no Egito encontra uma situação favorável, está agora numa casa, é bem tratado, na casa de uma pessoa importante, então saiu a hostilidade. Ele serve a Deus ali, mas agora uma coisa ruim acontece de novo, ele vai para um novo ambiente hostil, uma prisão. Se você nunca foi numa prisão, não tem lugar pior do que você estar numa prisão. Já evangelizei na prisão, já fiz trabalho de filosofia lá, é horrível. Horrível. Está lá. Mas ainda assim, ele não se esquece de Deus. A Bíblia fala que ele ganha o favor do guarda, ele começa a desempenhar os seus trabalhos, as suas tarefas com alegria. Olha que coisa, irmãos. Que loucura de José. Como que José olhava a coisa ruim que estava acontecendo. Eu acho que foi José que inventou a limonada. Porque só caía limão na cabeça dele, ele foi espremendo, e olha que delícia, ó a tortinha, foi José, não é possível.
Você não aprende essas coisas no Senac não, Silvia? Não foi o José lá que fez torta de limão? Não. Pesquisa. Porque essa resiliência de José é algo que nós temos que olhar e nos tornar admirável para nós diante das nossas lutas, das nossas provações. Porque, irmãos, coloca agora no seu coração, José não era melhor do que eu e você não, porque esse tipo de comportamento não é humano, tem que ser algo sobrenatural, vindo do divino para o terreno, algo que somente Deus pode gerar em nós. Mas José tinha muito claro quem era Deus para ele, e do que ele não podia fazer com esse Deus. E olha que interessante, aqui já começa a entrar na última volta dessa corrida na vida de José. Mas ainda demoraria 2 anos. Lembra do sonho? Lá na prisão, se juntaram a ele lá o copeiro e o padeiro. E ambos tiveram sonhos. E José vai e interpreta. Olha que interessante, José interpreta o sonho dele, mas é incapaz de interpretar o seu próprio sonho. Porque a revelação vem de Deus. Deus usa quem quiser, quando quiser. E 2 dias depois se cumpriu. O copeiro foi colocado de volta para servir a taça ao rei, e o padeiro foi enforcado. E José vira para o copeiro e fala assim: quando você estiver lá com o rei, lembra de mim, eu não fiz nada para merecer. Aí o que o copeiro fez? Like, carinha sorridente. Lembrou de José? José amargou mais quanto tempo na prisão? Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente caminhar para o final. Nós servimos a um Deus que Ele é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele é dono do tempo. 2 anos para José pode ter sido uma eternidade, como aqui nós já estamos falando aproximadamente de 11 anos fora da sua casa. José ficou aproximadamente 13 anos até que o sonho dele se cumprisse. Foram 13 anos de Deus trabalhando o caráter de José, preparando José, para que quando chegasse o propósito, a glória e a honra fosse de José. Amém? Amém? Deixa eu ver quem falou amém aqui. Amém? Para a honra e glória de quem? De Deus. Porque nós somos apenas o que? Instrumentos e vasos. Então talvez é o tempo de você começar a olhar a sua luta, a sua dor, a sua adversidade, o seu sofrimento, se você já está vivendo ou se você ainda viverá, e entender que Deus pode usar isso como uma preparação para que lá na frente a glória seja dada a Deus. Deus está trabalhando contigo, está preparando você. Nós temos que tirar de lado a murmuração, a blasfêmia, porque são essas coisas que roubam a bênção de Deus em nós. Sempre abrimos a boca para reclamar, para falar, para não sei o que, para questionar, para não sei o que. Nunca há um canto de louvor em nossos lábios, mesmo diante da provação e da luta. Eu sei que é difícil, cada um tem a sua cruz para carregar, mas o Deus é o mesmo que capacita e enche com o Espírito Santo. Ele não falha, Ele não é infiel. A palavra de Deus diz que Ele é fiel. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu admiro muito. Eu vou falar o nome dela, é a Mayra. Aprendi a conhecer aqui, conhecer a sua história de vida. Os irmãos sabem o que o casal passou com a Mi, a minha perseguidora número 1 aqui. E aí, para minha sorte, é minha amiga de oração nossa célula, né? Eu oro por ela. O Senhor falou, vai orar por ela. Irmãos, não tem um dia, e ó, tá lá. Estou esperando para ir para Bauru, né? A minha ainda tem uma grande trajetória pela frente. Não tem um dia que eu não chego aqui que essa irmã está limpando a igreja que eu não ouço ela cantando. Não tem um dia. Geralmente sexta-feira eu estou aqui. Ela às vezes nem percebe que eu chego. Está lá com o som ligado e cantando. Canta afinadinho. Tá bem. Cantando. E não é porque quer comprar a favor de Deus, porque eu entendo e eu percebo que está derramando algo que está dentro dela diante de Deus, apesar das provas, das lutas, da tribulação.
Os nossos lábios expressam, o canto é a expressão do que está dentro da nossa alma. E José nos ensina muito sobre isso. Desde o primeiro momento, José agiu com integridade diante da adversidade. José não trocou Deus. Às vezes a gente tem umas lacunas de tempo, né? Esse ano eu estou afastado. Porque quando está vendo, mas foi. Deus sempre vai estar de braço aberto para você voltar, para você receber. Mas você perdeu um ano de estar na presença de Deus. Um ano de ser usado por Deus diante da sua frieza, sua instabilidade, sei lá o nome que você quer dar. José nunca teve isso. José permaneceu íntegro diante de tudo que aconteceu. Ele estava íntegro com a caravana de ismaelitas, ele estava íntegro, esteve íntegro na casa de Potifar, esteve íntegro na prisão todo aquele tempo. Não questionou e não quis barganhar com Deus. Sua integridade foi inalcançável. E a sua integridade, como está? A minha integridade foi ferida, maculada. Talvez seja tempo da gente conversar com Deus. Senhor, eu quero colocar a minha integridade diante de Ti, ela foi violada, eu quero pedir perdão. Eu não me mantive íntegro na minha adoração ao Senhor diante das minhas lutas e provações, das minhas adversidades. A convicção de José permaneceu inabalável em quem era Deus. Veja aí no capítulo 38, vai um pouquinho para frente. Veja o verso 7. Não é 38 não, espera aí irmãos, aqui está errado. 39, perdão. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu... Olha só, presta atenção agora. Ele está conversando com a mulher sobre o seu senhor Potifar. Mas olha aqui a chave e o segredo aqui, ó. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? É isso na sua Bíblia? Potifar? Está escrito o que na sua Bíblia? Deus. Como poderia eu cometer algo tão... Ele tinha convicção de quem era Deus, e o que agradava a Deus, e o que podia ser feito com Deus, ou não. Ele tinha essa convicção, e isso o acompanhou em todos os momentos. E eu penso que essa geração está perdendo isso, Denise. Está perdendo o temor de Deus. Está ficando atrofiada e petrificada, incapaz de sentir aquilo que é correto, o que é certo, o que é errado, o que é agrado, o desagrado. Sabe qual é o problema? São as falácias. Nós transformamos verdades bíblicas em falácias. Pegamos lá que Deus é amor, é galardoador, Ele é graça, misericórdia, Ele perdoa. E nós achamos que isso é uma permissão para deliberadamente pecarmos, porque Ele perdoa. Falácia. Os atributos de Deus não são permissão, não é um alvará para sairmos pecando, para vivermos dissolutamente. O ano que vem vamos trabalhar sobre isso, santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. O arrebatamento vai acontecer. E a Bíblia diz que Jesus vai buscar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula. A nossa família está na expectativa. Minha sobrinha casa agora em dezembro. Eu vou lá em São Paulo celebrar o casamento. E para mim vai ser um casamento especial, porque é alguém tão próximo assim que eu vou estar casando. E vi boa parte da infância da minha sobrinha, tenho um apreço por ela. E as apostas estão acontecendo se eu vou chorar ou não. Já perdi então, né? Eu só vi de lance assim o vestido dela. A minha sogra acho que estava lá, viu e fizeram a videochamada. Mas eu fico imaginando o vislumbre que vai ser ver minha sobrinha de noiva. E aquele vestido lindo que ela comprou, branco.
E aí eu fico imaginando uma criança abençoada, correndo na entrada, quando ela for entrar, e joga lá uma bola de barro no vestido. Não estou dando ideia. Até porque essa criança vai ver Jesus mais cedo. Nos sonhos, ela vai dormir e vai ver nos sonhos, irmãos. Oh, mas vocês são maldosos, misericórdia. Você consegue conceber essa imagem? De qualquer noiva que seja? As irmãs que casaram de branco, consegue imaginar isso acontecendo com você? O noivo pode até estar com sapatos sujos de barro. O noivo tanto faz, né? A igreja nem fica em pé para o noivo entrar. O noivo... Mas a noiva? Interessante que Jesus vai se preocupar em fazer uma comparação para nós simples. Mas exatamente para dar... você vai casar... Essa aqui, quem vai... escondidinha aqui, para não dar ideia. A Yara vai casar. Chama o ministério infantil para as crianças ficar tudo lá presa. Dá um... sossega-leão para elas. Mas você consegue imaginar essa cena? Não sei como é que você vai casar, mas você consegue imaginar algo assim? Se acontecer, você vai dar toda classe, mas o seu sorriso não vai ser mais o mesmo. É essa pegada que nós temos que entender com a igreja, com a noiva. Porque você acha que então uma manchinha no vestido Jesus vai tolerar? Porque Ele é perdoador, Ele entende nossas fraquezas. Nós temos que viver a busca por santidade. Nós temos que nos derramar diante de Deus e buscar mudança de vida. E às vezes Ele usa a prova para isso. Às vezes Ele usa o fogo para depurar você, para apertar você, para limpar eu e limpar você. Às vezes a adversidade que você está passando é uma limpeza que Deus está promovendo. Às vezes as portas que se fecharam é para você afinar um pouco mais o seu ouvido para ouvir Deus. Às vezes, a pandemia, por exemplo, a pandemia veio e mudou a vida de muita gente, mudou projetos de muitas pessoas, frustrou sonhos de muitas pessoas, e pode ter certeza que às vezes Deus está também por trás disso, para ensinar muitas coisas para a gente. Para quebrar o orgulhoso, amassar. Nós temos que ter a humildade, Deus está me amassando com esse problema, e eu reconheço isso. José teve um espírito longânimo. E aqui eu quero que você persiga essa palavra na sua vida. Longânimo é sempre fazer o melhor, fazer o bem, atitude de graça para com os outros, principalmente os inimigos. Isso é longanimidade. O dicionário diz que caracteriza a qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem, generoso, bondoso. Você está sofrendo, mas você ainda consegue ter gestos de generosidade. Você está ali com a última, a carga da bateria já está lá em 5%, vai acabar, e você está sem carregador, mas você ainda tem energia para olhar alguém do seu lado, para abençoar. Isso é longanimidade. A pessoa que é longânima não vai no, mas você não sabe o que eu estou passando, mas você não sabe, porque hoje há um problema nisso, viu, irmãos? Todo mundo tem sua cruz, todo mundo tem. Umas vai ser de 2 toneladas, uma de 1,5, uma vai ser uma cruz pequenininha, mas todo mundo tem. Mas o ser humano tem uma questão de comiseração e usa muitas vezes até mesmo o sofrimento para chamar os holofotes a si. Então, Ricardo, você não sabe o que eu estou passando, você não pode exigir isso de mim, mas eu também não sei o que ele está passando. E quando eu viro e falo assim, você não sabe o que eu estou passando, isso é uma expressão cheia completamente de orgulho, do tipo, o que eu estou passando é mais do que você. Você deveria estar carregando a minha cruz e não eu a sua. Eu sou mais importante que você. É isso que está imbuído em expressões. Você não sabe o que eu estou passando. E quer ver uma coisa? Nós não somos desafiados a ser longânimos só quando está tudo bem. Na verdade, a longanimidade é exatamente o tipo de comportamento que você tem que ter quando tudo vai mal.
Agora, eu estou tendo um ataque de amnésia aqui. O fruto do Espírito tem 9 facetas, não tem? Lá em Gálatas 5? Sim ou não? Sim, 9 não são? Quais são, hein? Amor, paz. Tem longanimidade também lá? Então você começa a perceber, pastor, isso que você está falando é lindo, maravilhoso, mas é impossível. Não, não é que é questão de ser impossível. É o mesmo comportamento de José. Se não for a intervenção de Deus na sua vida, humanamente a gente não pode fazer, porque humanamente somos inclinados ao quê? Ao mal. Por isso eu quero que você olhe essa palavra e na sua oração, Senhor, me faz uma pessoa longânima. Quem não tem uma adversidade aqui, pode levantar a mão? Alguém? Todo mundo tem, né? Pode ser pequenininho, pode ser grandão. Então todo mundo tem. Então eu penso que isso aqui é assunto universal. Então repete assim comigo: Senhor, me faz uma pessoa longânima. Aí se você quiser acrescentar, assim como José, assim como não sei o quê, aí você vai perseguindo e persiga. Me faz enxergar a minha adversidade de uma forma diferente, de uma forma como José. Já para encerrar, José, ele na casa de Potifar, foi de escravo a mordomo, na prisão fez o melhor e alcançou a confiança do chefe, interpretou o sonho. Eu fico imaginando qual o compromisso dele em interpretar o sonho do copeiro. Para quê? O que ele ganhava com isso? Ele foi esquecido por Deus, abandonado. Não vou interpretar coisa, não, você que se vire. Interpretou o sonho. O que ele recebeu no final com tudo isso? E o que eu e você podemos receber? A presença e o favor de Deus. Irmãos, hoje pela manhã falamos, sobre riquezas. O que é a verdadeira riqueza? Moisés, ele vai ter um negócio com Deus, uma fala com Deus muito forte, aparentemente muito soberba, aparentemente, mas na verdade era uma fala que demonstrava o coração e a intimidade de Moisés com Deus. Moisés está conversando com Deus sobre a condução do povo, e Moisés vira para Deus e fala assim: se o Senhor não for à minha frente, risca o meu, não me envie, e risca o meu nome do livro. Quem não entende o contexto, nossa, mas que arrogância, se a gente falar com Deus. Não, Moisés queria tão somente o quê? A presença de Deus, era o que importava. Davi, quando está saindo fugido, porque Absalão tomou o palácio, os coraitas estão junto com ele ali, e escrevem o Salmo 42, como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspiro a ti, por ti, ó Deus, a minha alma, quando estarei novamente diante do Senhor. Por que eles cantam isso junto com Davi? Porque Davi está saindo, mas quem ficou lá em Israel? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. E Davi não queria saber de palácio, Davi não pediu o trono de volta, Davi não pediu a morte dos inimigos, Davi estava preocupado com o quê? De estar novamente na presença de Deus. Às vezes eu fico imaginando para nós o quanto de fato é importante estarmos na presença de Deus, porque apesar de tudo o que José passou nesses 13 anos, ele experimentou o cuidado de Deus, o Senhor estava com ele. E é interessante que você pode estar passando por lutas e por provações, e se você for para a palavra, e se você tiver intimidade na palavra, você vai ver que a bondade e a fidelidade do Senhor não abandonou você um dia, o seu cuidado e mão forte não te abandonou nenhum dia. Lá naquela UTI, quando a Milena estava lá, a mão forte do Senhor estava lá. O meu sogro está na cama nesse momento, mas a mão forte está lá com ele. Deus não é Deus para satisfazer os nossos caprichos, Ele é Deus para que a sua vontade seja feita, e que para a glória e a honra seja dada ao nome dEle, através da minha e da sua vida, aleluia.
Ele não falha, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele cuida de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que tem sustentado a nossa vida. E eu observo a caminhada da minha sogra, uma mulher que eu tenho tido ainda mais admiração de ver esses tempos difíceis que está passando, e como tem se debruçado em cumprir o seu voto de aliança com seu esposo, na saúde ou na doença, e tem amado, e tem sido fiel, e tem estado ali, zelando e cuidando. Não é fácil, não é fácil, mas se não fosse o Espírito de Deus na vida dela, provavelmente já tinha chutado o balde há muito tempo, como já vimos muitas coisas acontecendo por aí, histórias semelhantes. José experimentou a fidelidade de Deus. Cumpriu-se o sonho das estrelas lá atrás. José foi alçado ao quê? Governador do Egito. Se você não sabe a história, 2 anos depois do sonho do copeiro, Faraó teve um sonho. Aí o copeiro, e ficou perturbado, e ninguém interpretou. Aí o copeiro lembrou, contou a história, mandaram barbear José, chamaram José, e José interpreta os sonhos, e José é promovido a terceiro homem mais forte do Egito. E aí a palavra de Deus se cumpre, e o restante da história, você também já tem acompanhado. José experimentou glória, honra e poder, mas um poder que veio de Deus. Às vezes, irmãos, Deus quer colocar você em posições de grandeza. Escuta isso, para que numa posição de grandeza você glorifique o nome dele. Mas Ele sabe que você é falho, Ele sabe que você é pequenininho, Ele sabe que você é tendente de Deus ao mal. Eu vou colocar a Denise lá, mas eu vou trabalhar com ela antes. Eu vou quebrar ela no meio. Mas para quando chegar lá e ela se deparar com a glória, a honra e o poder que eu vou proporcionar para que ela veja, ela não se perca com isso. Foi o que aconteceu com José. 13 anos depois de tanto sofrimento, José estava pronto para governar. Você quer ter uma noção do que era o Egito? O Egito era os Estados Unidos hoje. Para ser o presidente dos Estados Unidos da América, hoje a maior potência do mundo, a maior potência bélica do mundo são os americanos, econômica. A China vem vindo aí, quase no cangote já, mas ainda são os Estados Unidos. Sem você se achar que é o próprio Deus, porque o faraó, se vocês se lembram, a figura do faraó era Deus. Por isso que Deus manda 10 pragas mais adiante, porque cada praga no Egito é uma vitória do Deus de Israel contra um Deus egípcio. E a última praga foi exatamente para mexer no Deus Horus, que é o faraó, onde matou o filho do Deus. Ou seja, ele não tem poder para poupar o próprio filho. E José ficou 13 anos sendo vacinado, para que quando aquela glória, honra e poder chegasse em suas mãos, e mesmo estando inserido naquela cultura, ele não se fosse contaminado e não se deixasse levar, porque só assim a glória seria dada ao Deus de Israel. Ele cumpriu o propósito na vida de José, o sonho se realizou, mas teve que passar por um deserto, teve que passar por uma adversidade, e José passou com longanimidade. E uma outra coisa linda de Deus que eu vejo na vida de José, foi quando, e aí você acha que Deus não é Deus missionário, né? Ou você acha que o Antigo Testamento não tem missões, é só em Atos. O Antigo Testamento está cheio de missões para os povos que não eram os judeus. Manassés e Efraim foram filhos de José, nascidos no Egito, são egípcios. E eles entram na herança do povo de Israel. Jacó está morrendo, pede para José trazer os filhos, pega o mais velho e troca a mão direita, aquela coisa, e abençoa ele, e fala assim: olha, esses 2 filhos agora são meus, os próximos vão ser seus, mas eles são meus, eu estou tomando para mim esses filhos aqui. Por isso que no mapinha aí do final da sua Bíblia, quando você tiver as 12 tribos, você não tem tribo de José,
Você tem a tribo de Manassés e Efraim. Você tem 2 egípcios entrando na herança do povo de Israel. Assim como você teve uma prostituta entrando na genealogia de Jesus. E você acha que Jesus abandona a gente, que não está nem aí para mim, para o meu sofrimento. Olha os caprichos de Deus, irmãos. Olha o zelo e olha os cuidados do Senhor. Eu encerro essa pregação. É difícil a gente fazer certas afirmações na palavra. Mas de tudo isso que passamos, ou que José passou, é muito interessante que tinha uma máxima que diz mais ou menos assim: dê poder ao homem e você verá quem ele realmente é. Poder, dinheiro, fama, glória, são coisas que você entrega às pessoas e muitas vezes elas revelam quem elas são. Até aqui no nosso meio pastoral. Estava conversando um dia desse com um amigo aí, pastor, e falou que ficou tanto tempo numa igreja com um auxiliar do lado ali, que era uma pessoa, e ele precisou deixar a igreja, preparou a igreja para aquele auxiliar assumir ele, o lugar dele. No primeiro dia que aquele auxiliar virou o titular, já mudou a postura, mudou o comportamento, mudou tudo. Tem gente que é assim. E aqui nesse embate nós temos algo não resolvido. O celeuma de José com os seus irmãos. Como diriam os nossos meninos, a treta. E agora? Porque vocês sabem que a fome veio. E onde tinha comida? No Egito. Graças ao sonho de José. E quem foi parar lá no Egito? Os 10 irmãos de José. Agora é a hora do quê? Da vingança. E tem muito filme aí, né? Tem muita gente tem muita gente que gosta, tem livro de cabeceira, a Bíblia. Não, o Conde de Monte Cristo. Já leram o Conde de Monte Cristo? Já assistiram o filme? Hã? É um livro que fala de sofrimento, de injustiça. É o tipo de história de José. Mas o final descamba para onde? Para vingança. Não é esse desfecho aqui. Tem uma outra, e é engraçado, por isso eu falo para os irmãos, tem que tomar cuidado com quem diz assim. Tem uma outra série também americana chamada Revenge, com a Emilia Clarke. Emilia Clarke? Emilia Clarke? Não, é outra. É outra, não é Emilia Clarke, não. Emilia Clarke é outra minha. Na moral da história, inventaram uma desculpa lá, incriminaram o pai dela, ela volta para se vingar de um. Aí você começa a assistir, você fica, daqui a pouco você está torcendo para a vingança acontecer. Ah, mas é só ficção. Você acha que é só ficção? Daqui a pouco você menos espera que você está maquinando junto ali. Ó. Tem coisa que tem que tomar cuidado, onde nosso coração está ali bombando, o que está acontecendo? Porque isso entra, irmãos, entra e fica. Não é? Ó, coloca na sua cabeça. Nunca será apenas ficção. Sempre tem coisas sugestivas ali no que nós estamos assistindo. Se você não é forte o suficiente para reter o que é bom e jogar fora, tem coisas que é bom não assistir. Porque às vezes é o famoso ficar dando ideia aí, às vezes é para dar ideia. E agora, José está diante dos seus irmãos, e os seus irmãos estão com medo. E esse texto, e eu encerro com esse texto, para mim, é o cerne do coração de José. Para mim é aquilo que José sempre foi, não passou a ser, mesmo diante do seu sofrimento, da sua dor, é o coração da sua longanimidade. E eu gostaria que fosse a nossa oração diante das lutas, diante dos problemas, quer sejam de pessoas ou circunstâncias. Gênesis 50, verso 15 em diante diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, olha a culpa, e se José tiver rancor contra nós, resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? É um pensamento normal? É. Agora vai vir a hora da vingança. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora pois perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos.
Agora a essência de José. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que história, que exemplo e que desafio, que objetivo. Olhem para a sua adversidade, para a sua luta, o que você está passando, diga assim: Senhor, me dá a força de José, para que eu possa falar amavelmente, para que eu não me torne uma pessoa amargurada, para que eu consiga olhar a adversidade e ainda conseguir sorrir e cantar e dar glória a Deus, para que o meu comportamento e a minha atitude mostrem às pessoas que estão olhando, porque acredite ou não, irmãos, tem auditório vendo o seu sofrimento, tem espectadores assistindo, e muitas vezes enviados por Deus, porque é através do seu sofrimento é que aquelas pessoas vão ser impactadas, pelo seu comportamento, pela sua visão de mundo, pela sua intimidade, pela sua tranquilidade em lidar com aquilo ali. Como é possível ela se comportar assim, diante dessa situação? Como é possível ele agir assim? Eu quero entender isso. E aí você vem e pode ministrar o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, na vida daquela alma perdida, carente, com sede de Deus, e que não consigo encontrar em lugar nenhum, senão em alguém, em que ela fale a mesma linguagem dela, a linguagem do sofrimento, e que está tendo um comportamento diferente, um comportamento que ela quer ter, mas não consegue, porque lhe falta a presença de Deus, que tem em você, e agora você pode ministrar na vida dela. Isso pode acontecer na sua família, isso pode acontecer em alguém que você ama, e talvez agora você comece a entender, por que Deus permite adversidades em nossas vidas. Não vem provação, senão humana, que não possamos suportar, e Deus manda o escape, está lá em Coríntios. Você pode suportar o que você está passando, apenas compreenda um propósito, não questione Deus, peça espírito longânimo, para enfrentar essa provação e essa adversidade. Leia mais sobre José. Se você está vivendo algo tão forte na sua vida, e essa mensagem hoje despertou um interesse, eu vou te fazer um desafio. Leia essa semana inteira sobre José. Irmãos, algumas coisas na palavra a gente só vai conseguir entender depois da terceira, quarta vez que a gente lê. É engraçado isso. Às vezes eu vou estudar e vou para aí, eu leio uma, leio duas, tenho que ler três, leio quatro, na quinta, na sexta, você está lendo a mesma coisa, mas parece que o entendimento abre, algumas coisas parecem fazer sentido, algumas coisas que você não via, o Espírito traz outras coisas. Então passa essa semana lendo, e peça que o Senhor lhe dê a mesma postura de José, porque José não era anjo, José não era semideus, José era homem como eu e como você, e se foi possível para ele, é possível para nós, para a honra e glória do nome dele. E eu acredito na sua vitória. E eu acredito que o mesmo Deus que agiu ontem, age hoje. E a sua escrita, a história da sua vida, mesmo com esse capítulo difícil que você está escrevendo, ela vai terminar esse capítulo e vai começar uma outra de vitória, de você ter entendido dos frutos do que aconteceu aqui, porque Deus não se engana. Ele não estava perdido na Austrália e esqueceu de você aqui, não. Tudo acontece para a honra e para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar este culto, vamos cantar, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus.